Bom, voltando agora aqui, que a gente estava falando sobre a culpa, que a culpa sai de uma ação, que gera uma reação, que gera um resultado. Gerou um resultado, ele gera um julgo. Gerou um julgo, gera vergonha. A fase do envergonhamento perante a culpa. É muito normal que nessa fase do envergonhamento nós comecemos a calcular o que seria ideal para esses julgadores e o que é real para mim. E quando eu vou para esse campo da culpa pelo eu idealismo, a culpa pelo que seria ideal da minha pessoa, eu posso me instalar ali numa incapacidade e no medo. Existe um termo hoje chamado pistantrofobia, que é o medo de acreditar, entendeu? Que o outro não vai ser da forma que eu acho. Então, se eu estou em desenvolvimento e eu tenho uma atitude que gera uma ação, a minha ação foi chegar e deixar a faculdade me tornar músico. E essa ação gera um julgo, porque todo músico é vagabundo, é maconheiro, é a linguagem usual do povo. E isso me gera uma vergonha. A gente tem que lembrar que a culpa pelo envergonhamento, ela sempre se dá pelos padrões de moralidade. Passado pelos freios morais, onde o medo é instituído como forma de castigo perante as suas culpas, por consequência, após o medo e os castigos físicos ou castigos espirituais que a gente possa sofrer, vem o envergonhamento. E o envergonhamento, ele é nada mais, nada menos que a negativa do real ser que você é. A gente não pode se colocar pela posição do outro para se tornar um ser ideal para o outro. O ser que seria bom para mim, ótimo para mim, é o ser real. Então, quando eu começo a pensar se a minha unidade de ser, se a minha forma de ser vai magoar o outro, eu estou usando o pensamento, porque culpa e arrependimento geram pensamento, e o pensamento dentro do arrependimento gera a dor de saber que eu nunca vou ser o que o outro foi. Eu poderia ser o que sou e alegrar a minha família, alegrar o meu próximo, meu namorado, alegrar meu professor, meu pastor, meu líder religioso, meu zelador. Porém, como a sociedade está muito presa dentro do idealismo do eu, hoje a situação de culpa instalada, o transtorno de culpa, tem também como base, infelizmente, a visibilidade da individualidade e do segredo do ser. Então, traduzindo em miúdos, muitas pessoas, Denise, estão instaladas na culpa porque elas não podem ser o que são. Elas tentam ser uma coisa que é projetada e, ao entender que elas não têm capacidade de ser aquilo que foi projetado pelo outro, elas se colocam num estado automático de sabotadores de si mesmo. E quando a gente se sabota, gente, por medo de exposição à vergonha, é muito complicado. Você tentar ser um ser que você não é, ou você tentar banir da sua realidade o real do que você é um dos maiores indicadores do transtorno de culpa. Ah, mas será que o que a Denise pode ser ou que o João pode ser na sua forma real não vai magoar o outro? Daí a gente volta de novo. A pessoa fala que a culpa é um ping-pong, um assunto muito amplo. Porque quando eu paro para pensar se o outro vai se magoar com o que eu faço, aí eu tenho uma série de tolir coisas que sejam desagradáveis. Porém, quando a gente fala de vontade própria, de idealismo do ser, é ideal que eu seja educado, é ideal que eu seja honesto, é ideal que eu seja uma pessoa trabalhadora, é ideal que eu seja uma pessoa esforçada, é ideal que eu seja uma pessoa criativa. São muitos ideais. E os ideais, eles vêm de uma forma de fala do outro. E a realidade do que eu sou um ser mais acomedido, eu sou um ser mais vergonhoso, eu tenho um pouco mais de lentidão em atingir as coisas, porque afinal nós também somos gerados de um corpo físico. Então, a segunda precatória mais complicada da culpa, entre a culpa e a vergonha, são os medos racionais e irracionais. Quando a gente fala de medo racional, é o medo de sofrer algo que é existente. Quando eu falo dos medos irracionais, porque a vergonha está contida dentro do campo dos medos irracionais,
a gente está falando do medo de não ser o que o outro deseja que nós somos. Tentar ser o que o outro deseja é a maior frustração para o ser humano, porque não conseguindo atingir a expectativa do outro, ele vai se instalar em abandono do seu eu. Ele não vive o seu eu em prol de viver o eu ideal que o outro almeja. Porém, sendo o eu ideal, ele vai ter que customizar. Se ele come muito, ele vai ter que comer pouco. Se ele se veste roupa mais curta, vai ter que se cobrir mais. E cada vez que eu vou em direção a ser um eu que o outro almeja, a ser perfeito para o outro, eu cometo o famoso abandono. E toda a culpa, ela tem como embasamento, dentro da individualidade, o abandono do ser. Os medos que nós temos irracionais de não podermos ser o que o outro almeja. O medo de eu não poder ser comparado ao outro e cumprir as expectativas. Sempre lembrando, gente, que ação, reação e resultado gera julgo. Porém, quando gero julgo, eu tenho que pensar se na voz do meu julgador eu vou defender o meu individual ou eu vou abandonar meus excessos. Um exemplo de um julgo. Eu cometo uma ação, eu começo a fazer bolo. Só que a reação dessa ação é fama. Meu bolo está sendo muito bem vendido. O resultado é prosperidade. O julgador vai chegar e vai dizer que eu vou ter uma estafa profissional. Isso é um julgo positivo. Porém, um moderador vai me dizer que eu posso ter uma estafa pessoal, mas que é hora de eu contratar um auxiliar. Porque, às vezes, na minha intenção de ser um bom profissional, infelizmente, eu não quero ter a vergonha de ser dependente. Afinal, isso basta a minha individualidade. Eu fui construído para ser um ser forte. Então, nesse módulo que a culpa trata dos medos irracionais, a gente tem que entender que irracional é o tentar ser o que o outro almeja. Racional é o ser o que está dentro do limite do meu entendimento. E sendo racional, eu crio limites, eu crio forma de pensar e eu posso entender se o julgo que me foi designado vai ser de envergonhamento ou vai ser como uma forma de me criar um alerta para que eu não me instale em novas situações de culpa. Porque, falando da situação do bolo, eu posso me culpar porque o bolo não foi muito legal, eu posso me culpar porque esse recheio não ficou perfeito, porque a tendência humana é pensar, e pensar é trazer liberdade é trazer movimento, porém trazer movimento é uma coisa que sempre foi criticada desde os mais antigos. O ser humano que pensa é um ser humano que executa. Porém, quando ele executa, ele cria ramificações dentro de um sistema único de aprendizado. Então, vale a pena sempre pensar que numa sociedade onde manchar o nome da família, onde não ser o que sua mãe e pai é, que Freud mesmo já falava, né? Seja o que seu pai e sua mãe é e também não seja. Na verdade, uma sociedade que não prega o aproveito dos dons um dia ensinados de uma educação herdada e o reformular, porque a sociedade sempre é crítica. Ela nunca é moderadora. Ela nunca está disposta, a sociedade nunca está disposta a ser maleável perante novas atitudes. Por isso que a gente está hoje num período onde todos estão se sentindo culpados por tudo e por todo o movimento, por toda a questão, porque não existe a maleabilidade de entender que nós temos que nos libertar de uma prisão pré-moldada. Beijo, até o próximo módulo.